Acompanhe com fé, assim diz o Senhor, versículo 18: Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, o Deus da paz, que trouxe Jesus da morte, o Senhor está prometendo aqui que vai nos aperfeiçoar para fazer a Tua vontade. Faça isso hoje, Deus. Pelo Teu Espírito, coloque a Tua vontade no nosso coração. Traga fé para nós. Aperfeiçoe a Tua igreja. O Senhor disse que faria isso por meio da Tua palavra. Nós precisamos tanto, Jesus, do Teu agir no nosso meio. Precisamos tanto que o Senhor mude a nossa vida, que o Senhor nos dê amor pelo Teu nome. Então aqui diz que o Senhor vai nos aperfeiçoar. Então faça isso essa noite. Surpreenda a gente com a Tua presença, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você tem problema de ver sangue? Tem gente que não pode ver um sangue, né? Que até desmaia. Achei engraçado uma vez que um conhecido, ele disse que queria ser enfermeiro. Daí eu falei, olha, mas não gostava de sangue. Eu falei, não vai dar muito certo essa profissão sua não. Tem pessoas que têm pavor, né? Tem medo de sangue. Mas por que eu estou falando isso? Como Hebreus é um livro sangrento. Nós estamos aqui há 7 meses ou mais, se eu não me engano. Como Hebreus fala de sangue, não é verdade? Sangue dos animais. Semana passada nós vimos, por exemplo, no versículo 11, que o sangue dos animais sacrificados pelo pecado era levado pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos. Hebreus é um livro sangrento, não é verdade? Talvez perde só para Levíticos, que era o livro que dava a regulamentação para os sacrifícios. Mas, meus irmãos, esse livro, no final dele agora, nos mostra algumas características do autor dessa carta. Hebreus é uma carta aos cristãos hebreus, cristãos judeus. E toda a carta, a gente vê que começa com uma apresentação. Lembra das cartas do apóstolo Paulo? Paulo, ele se apresenta no início. E Hebreus não, Hebreus começa pregando. Hebreus não se apresenta. E agora no final nos dá algumas características sobre o autor. E a gente até imagina, será que é o apóstolo Paulo? A gente até imagina, porque aqui fala que Timóteo fazia parte da equipe dele. E a gente sabe que Paulo era o pai da fé, né, de Timóteo. Então, será que é Paulo? Mas a gente, quando vai olhar o grego original, Hebreus não faz parte da linguagem que Paulo escrevia as outras cartas. Então será que era Paulo? Será que era quem? Mas aqui nós vemos o autor da carta mostrando o seu coração pastoral, mostrando que toda a exortação que teve nesse livro. Teve gente que falou para mim assim, pastor, Hebreus é pesado, né? É muita chamada de atenção para a gente. Teve um irmão até que falou assim, se você prega esse livro em outras igrejas, muita gente não ia voltar, ia embora da igreja. A gente falou isso para mim, Hebreus é pesado, é muita chamada de atenção. Ou vocês não perceberam? É muita exortação, né?
Mas a gente vê que a exortação é porque o autor de Hebreus era alguém que amava a igreja, era alguém que estava preocupado com a igreja, porque nós vimos o que estava acontecendo, né? Eles estavam querendo deixar a fé, eles estavam sofrendo perseguição, eles estavam, alguns sendo presos, né? Alguns voltando para o judaísmo, deixando Jesus, né? Voltando aos sacrifícios do Velho Testamento. Então Hebreus é muita exortação. Se você olhar no capítulo 3, por exemplo, capítulo 3, versículo 12, é uma das principais exortações, fala o seguinte: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Olha a exortação do capítulo 3, versículo 12: cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente e se afaste do Deus vivo. Daí lá no capítulo 6, é uma das exortações mais fortes. No versículo 6 ele fala: aqueles que caíram, é impossível renová-los para arrependimento. Olha, aqueles que caíram, é impossível renová-los para arrependimento. Aqueles que deixaram a fé, aqueles que deixaram a igreja. Então Hebreus é só exortação do início ao fim. Talvez você lembre do capítulo 10, versículo 25: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Então é chamada de atenção em cima de chamada de atenção. Mas Hebreus, nós vemos por que foi tanta chamada de atenção. No versículo 22 do capítulo 13 ele fala: irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Ele fala assim: eu peço que vocês tenham paciência com a chamada de atenção que eu estou fazendo com vocês. E ainda diz que foi uma carta resumida. Naquela época, meus irmãos, quando uma igreja recebia uma carta apostólica, eles tinham o costume de ler a carta no culto do início ao fim. Se a gente fosse ler Hebreus do início ao fim, daria mais ou menos 1 hora lendo Hebreus. E veja que o autor bíblico, o apóstolo, fala: tenha paciência que eu ainda escrevi de forma resumida. Eu tinha muita coisa para falar para vocês. Mas lá no capítulo 5, a gente vê por que ele fala resumidamente. Ele fala: eu dou leitinho espiritual para vocês, porque vocês não podem suportar um alimento sólido. Lembram dessa pregação? Que eles ainda eram crianças na fé. Então é muita chamada de atenção. Talvez você até ficou chateado comigo durante esses meses, porque é muita chamada de atenção. Mas aqui a gente vê porque tudo isso, por causa do perigo deles abandonarem a fé, do perigo deles abandonarem a igreja. Tanto que no versículo 17, que nós pregamos a semana passada, fala: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a ele, pois zelam pela alma de vocês. A preocupação do apóstolo ao escrever para os hebreus era com a alma da igreja. Até eu falei, a verdadeira preocupação de um pastor não é com a felicidade dos irmãos, é com a alma dos irmãos, é com a eternidade dos irmãos, é com a relação dos irmãos com Deus. Se der para ser feliz, bom também, mas a principal preocupação de um pregador, de um pastor, é com a alma. Então, meus irmãos, a gente vê aqui então no final esse autor bíblico falando por que ele foi tão duro durante os seus escritos, porque ele amava aquela igreja. E meus irmãos, o nosso grande assunto hoje é algo que Hebreus repetiu do início ao fim: o sangue da eterna aliança. Veja que nos últimos escritos, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ainda vai falar de sangue, vai falar ainda da superioridade de Jesus em relação àquilo que era feito no Velho Testamento. Então veja que agora no fim ainda fala de sangue. Então se você não gosta de sangue, Hebreus também é um livro difícil para ser, porque do início ao fim vai falar de um sangue derramado a nosso favor. Então essa noite o mais forte que Deus tem para nos dizer é que o sangue de Jesus é o sangue de uma aliança eterna. O sangue de uma aliança eterna entre aquele que crê e aceita o sacrifício de Jesus e Deus, o Criador. Mas primeiro, meus irmãos, é interessante como o apóstolo fala que ele está com a consciência limpa. Olha o versículo 18: orem por nós,
pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Aqui mais uma vez eu acho que é o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo também falou da importância de ter uma consciência limpa para Timóteo. Na primeira carta para Timóteo, ele fala o seguinte para ele: Timóteo, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo fala para Timóteo: mantenha a boa consciência, porque alguns que deixaram a boa consciência vieram a naufragar na fé. E aqui o apóstolo fala que ele está escrevendo tudo isso, fazendo tudo que Deus mandou ele fazer, mas ele tinha a boa consciência de que estava fazendo aquilo que era correto. Meus irmãos, a boa consciência é importante para nós. A gente está com a consciência limpa. O que seria a consciência limpa? A certeza no nosso coração que nós estamos fazendo o que é correto diante de Deus. A certeza, a consciência limpa é a certeza que nós estamos falando e que nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então o apóstolo fala assim: eu estou chamando a atenção de vocês, eu estou exortando vocês do início ao fim, mas eu tenho a minha consciência limpa diante de Deus, que eu estou fazendo o que é correto. Irmãos, é muito importante isso para nós também, termos a nossa consciência limpa, se nós estamos vivendo de forma correta diante de Deus. Porque quando Paulo exorta Timóteo, ele fala que alguns, deixando a consciência limpa, inclusive vieram a naufragar na fé. Depois, é interessante como o apóstolo ele pede oração. No 18 ele fala: orem por nós. Como oração é algo importante. Veja que aqui era um homem inspirado por Deus para escrever a Bíblia, está pedindo oração. Ainda mais eu e você. Como nós precisamos de pedir e dar orações uns pelos outros. Ele fala: orem por nós. E é interessante que no 19 ele fala: e eu peço com insistência. Ele fala: orem por mim. Eu insisto que vocês intercedam por mim diante de Deus. Às vezes, meus irmãos, eu acho um pouco estranho. Poucos de nós têm o hábito de pedir oração. A nossa reunião de oração, às vezes vem pouca gente, e às vezes eu vejo poucos irmãos pedindo oração. Eu fico pensando: será que os irmãos não têm problema? Eu preciso de pedir oração todo dia para alguém? Veja aqui um homem cheio de Deus, inspirado para escrever a Bíblia, pedindo oração. Nós temos aqui hoje, inclusive, quero falar isso até agora. Esse casal, ele veio à igreja a primeira vez, né? E eles pediram oração pelo seu filhinho, pela sua filhinha, a Clara, Maria Clara. E vocês escreveram aqui que a Maria Clara recebeu a oração e depois de 27 dias ela conseguiu mamar, é isso? Como é que foi? Se lembra, orei por ela. Amém. E hoje ela está mamando. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vocês escutaram? Nós precisamos pedir oração. O próprio apóstolo está falando assim: ore por nós, ore pelos nossos filhos, na verdade. E às vezes os irmãos não podem vir na reunião de oração, até entendo. Peçam oração, irmãos. O apóstolo, o escritor da Bíblia, está pedindo. Mas veja, meus irmãos, qual que é o motivo que ele pede oração? No versículo 18 ele fala: orem por mim para que eu seja restituído o mais depressa possível. Então a gente entende que esse escritor bíblico, que nós não sabemos o nome, que nós cogitamos que talvez é o apóstolo Paulo, ele pede oração para que ele seja restituído. Ou seja, de alguma maneira parece que ele foi, por uma força maior, ele foi tirado da comunhão da igreja. Estão entendendo? Por algum motivo de força maior, ele foi tirado da comunhão da igreja.
provavelmente a prisão, porque no versículo 23 ele fala: saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Então talvez esse apóstolo que foi preso, ele ficou um tempo sem comunhão com a igreja, e ele está pedindo agora o quê? Orem por mim, com insistência, para que eu seja restituído a vocês. O que ele está pedindo, irmãos? Oração para quê? Para que ele volte a ter comunhão com a igreja. E eu achei tão bonita a forma dele falar. O que é ser restituído? Restituído é que eu seja dado de volta. Veja o sentimento dele de pertencimento à igreja. Ele foi tirado da comunhão por um motivo de força maior. E agora ele fala: orem para que eu seja restituído a vocês. Ele tem um sentimento com a igreja de pertencimento, e ele está pedindo oração para voltar para a comunhão da igreja, porque ele ama a comunhão da igreja, porque ele quer estar junto com a igreja. Tanto que ele fala no versículo 23 que Timóteo foi colocado em liberdade. Ele fala: se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Ele está falando assim: se Timóteo não demorar, eu espero ele. Se ele demorar, eu vou embora ver vocês, porque eu estou querendo ver vocês. Ele quer ser restituído à comunhão da igreja. Se Timóteo demorar, Timóteo vai ficar sozinho. Ele está falando mais ou menos assim: se ele não demorar, eu espero ele. Tanto que ele está ansiando para estar no culto, o tanto que ele está ansiando para estar junto com a igreja. Vejam, meus irmãos, o amor dele pela igreja. E daí ele vem agora orar pela igreja. E no versículo 21, eu quero pular o 20 agora. A oração que ele faz é o seguinte: que Deus, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possa fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele ora pela igreja, não pela prosperidade financeira da igreja, não ora pela felicidade dos irmãos. Ele ora para que a igreja seja aperfeiçoada. Ele ora para que as pessoas aprendam e amem fazer a vontade de Deus. O que seria ser aperfeiçoado? Para que possam fazer a vontade de Deus. Ele ora pela santificação da igreja. Meus irmãos, esse tem que ser o nosso maior pedido de oração, que nós sejamos aperfeiçoados como irmãos, como cristãos, que a nossa vida seja mais uma vida que agrade mais a Deus. Porque, meus irmãos, um cristão, nós existimos para fazer a vontade de Deus. Nós não existimos como cristãos para fazer a nossa própria vontade. Nós existimos para fazer a vontade do nosso Senhor. Então o apóstolo está orando para eles agora, que vocês aprendam a fazer a vontade de Deus. E daí ele fala: e que ele opere em vocês, em nós, o que é agradável diante dele por meio de Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, me encheu de esperança quando eu li isso, que ele opere em nós o que é agradável diante dele por meio de Jesus Cristo. Porque quando a gente olha para nós, a gente vê tanta fraqueza. A gente olha para a igreja, parece que está tudo meio travado, Então será que vai ter um jeito da gente ser aperfeiçoado? Será que nós vamos mesmo viver a vontade de Deus? Sim, nós vamos. Sabe por quê? Porque no versículo 20, quando ele fala que está orando, ele fala que aquele que tornou a trazer o Senhor Jesus da morte, ou seja, aquele que foi poderoso para ressuscitar Jesus Cristo, ele é tão poderoso que ele pode aperfeiçoar a nossa vida. Ele vai fazer com que nós vivamos de forma agradável a Deus. Então por isso que quando eu estava lendo esse versículo, falando: Jesus, o Senhor está prometendo para nós que nós vamos fazer o que é agradável ao Senhor, que nós vamos viver a Tua vontade, então opera em nós, porque nós não temos força pelo nosso próprio braço. Mas Deus promete, meus irmãos. Mas você tem que entender isso: o propósito de Deus de nós existirmos é para fazermos aquilo que é agradável a Deus. Nós não existimos como cristãos, nós não fomos resgatados das trevas para viver a nossa própria vontade. Nós somos resgatados para viver a vontade de Deus, para obedecer a Deus, para vivermos em crescente santidade, para sermos aperfeiçoados. Então é isso que o apóstolo está orando para eles.
Ele pede oração por ele, para que ele volte logo para a comunhão, e agora ele ora pela igreja, para que a igreja aprenda a fazer a vontade de Deus. O que é agradável diante de Deus? Que o apóstolo está orando aqui, que eles consigam tudo aquilo que ele ensinou em Hebreus, para que eles não deixem a fé em Jesus, para que eles não deixem a comunhão da igreja. No capítulo 13 nós vimos quais são os deveres sociais e espirituais de um crente. O que Deus espera de nós? Está aqui. No capítulo 13 tem um monte de deveres que Deus pede para que a gente faça, como deveres sociais, para que a gente tenha um amor fraternal constante uns pelos outros, que a gente pratique a hospitalidade, que a gente valorize o matrimônio, que a gente não seja pego pela avareza. Quando fala que nós vivamos a vontade de Deus, é tudo isso. Quais são os deveres espirituais que nós vimos a semana passada? Que nós sejamos submissos aos nossos líderes, que nós possamos oferecer a Deus louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome, que nós possamos viver uma vida crescente na prática do bem, que nós possamos ter mútua cooperação. Eu até fiz um desafio semana passada para você fazer uma boa ação essa semana. Quem fez? Lembra que eu falei de desafio? Faça o bem a alguém essa semana. Então o que o apóstolo ora para que Deus opere na igreja por meio de Jesus Cristo, é que a igreja aprenda a fazer a vontade de Deus, viva uma vida que agrade a Deus. Esse é o propósito que a gente existe. Nós não existimos para fazer a nossa própria vontade. Mas, meus irmãos, veja que ele está buscando o bem da igreja. No versículo 22 ele apela, ele fala: escutem com paciência. Tenham paciência com toda a exortação que eu estou fazendo a vocês. Tenham paciência comigo, meus irmãos, também, com toda a exortação, porque a gente vê que toda exortação flui de alguém que ama a igreja, que ama as almas. O último versículo desse livro, dessa carta aos Hebreus, fala que a graça esteja com todos vocês. Às vezes a gente passa batido, por esses versículos finais, que a graça esteja com todos vocês, como fosse algo pequeno, Não, meus irmãos, isso aqui é muito profundo. A graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus, a graça de Deus que nos salva pelos méritos de Jesus, não pelos nossos méritos. A graça de Deus que nos santifica, a graça de Deus que nos dá perseverança para não deixar a fé, para não deixar a igreja, a graça de Deus que nos dá paciência para viver as dificuldades da vida, a graça de Deus que faz a gente perseverar para lutar pelo nosso casamento. Ai de nós se não fosse a graça de Deus. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele pede para que Deus tire um problema que ele tinha, um espinho na carne, e Deus responde para ele: a minha graça te basta. A graça de Deus é que nos sustenta a cada dia, esse favor que vem dos céus. Tudo é graça, meus irmãos, tudo é graça. Então o apóstolo termina o último versículo falando que a graça esteja com vocês. Mas, meus irmãos, eu quero falar agora do ponto final desses últimos escritos de Hebreus. O ponto alto é o versículo 20, onde ele diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Veja que a oração dele é cheia de teologia, como o livro de Hebreus é cheio de teologia. E veja que a oração final que ele faz é de alguém que conhece teologia. Às vezes a gente pensa assim: conhecer teologia, estudar a Bíblia não é importante. Não, veja que ele aplica a teologia na oração dele. Então ele pega e, ao orar, ele ora com uma profundidade muito grande no que ele está falando sobre Deus. E aqui tem uma das expressões sobre Jesus, talvez é uma das que eu mais gosto, que é de Jesus é chamado de o pastor das ovelhas. E ele fala sobre Jesus, o grande pastor das ovelhas.
Porque no versículo 7 e 17, ele fala dos líderes da igreja, os pastores da igreja, são todos pequenos pastores. Jesus é o grande pastor das ovelhas. E aqui, eu vejo que Jesus, ele sempre se revelou como pastor. No Velho Testamento tem o Salmo 23, onde fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Daí quando vem no Novo Testamento, que Jesus encarna, o próprio Jesus diz em João 10:11: eu sou o bom pastor. E o bom pastor o quê? Dá a vida pelas suas ovelhas. Veja que o autor, o apóstolo de Hebreus, ele conhece a Bíblia, conhece teologia, ele conhece Jesus. Jesus é o pastor das ovelhas. Jesus é aquele pastor da parábola da ovelha perdida. É ele que busca as suas ovelhas perdidas. E nós, como ovelhas, o nosso papel é ouvir a voz do nosso pastor. O nosso papel é seguir o nosso pastor. E em João 10 fala que as verdadeiras ovelhas vão ouvir a voz do pastor. As verdadeiras ovelhas de Jesus vão ouvir ele chamando e vão seguir ele. E daí, meus irmãos, o autor bíblico fala que nós temos uma aliança eterna com Deus por meio do sangue desse pastor. Mais uma vez, sangue no livro de Hebreus. Por que tanto sangue, meus irmãos? Porque após o pecado, o sangue foi necessário para perdoar pecadores. Nós vimos desde o primeiro homem que pecou, um animal já foi sacrificado para que a nudez de Adão e Eva fossem cobertos, porque Deus não aceitou eles tentarem cobrir a sua nudez com folhas, mostrando que Deus não aceita a nossa tentativa pelo nosso próprio braço de tentar cobrir o nosso pecado. O próprio Deus precisa cobrir o nosso pecado. Então sangue começou a ser necessário. Nós sabemos que depois, filho de Adão e Eva, Abel oferece um sacrifício a Deus. E daí, meus irmãos, nós sabemos que Abel foi morto pelo seu irmão. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 10, disse que o sangue de Abel clama pela justiça de Deus. Ou seja, Deus precisa ser justo contra o pecado. Deus precisa punir o pecado. Deus que odeia o pecado precisa punir pecadores. O sangue de Abel derramado clama às narinas de Deus no céu: justiça. Deus precisa fazer justiça contra o pecado. Daí nós vemos depois no Êxodo, meus irmãos, a primeira Páscoa, cordeiro imolado, lembram? E o sangue passado nos umbrais das portas. Quando veio o anjo da punição de Deus, quem tinha o sangue na sua porta não era punido, porque aquele cordeiro foi punido no lugar dos pecadores. Daí, meus irmãos, quando aparece Jesus na terra, além de ser chamado de pastor, quando João Batista olha para Jesus, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Volta para o capítulo 12 de Hebreus e veja o versículo 24. Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clama a Deus justiça. Agora diz que o sangue de Jesus, como o nosso mediador, ele fala melhor, porque o sangue de Jesus fala agora: a justiça de Deus foi suprida, a justiça de Deus foi satisfeita, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Então por isso que Hebreus 12, 24 fala que o sangue de Jesus fala melhor, porque aquele sangue aspergido dos animais nos pecadores simbolizava o sangue de Jesus derramado na cruz. Mas, meus irmãos, esse sangue de Jesus é um sangue que nos perdoa perante Deus para sempre. Em Hebreus, no capítulo 9, que talvez foi o capítulo que mais falou de sangue, Hebreus capítulo 9, versículo 26, acompanhe comigo.
Hebreus capítulo 9, versículo 26. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, depois, tendo oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Jesus tendo oferecido uma vez por todas. Por isso, meus irmãos, o sangue de Jesus é o sangue derramado naquela cruz, para todo aquele que crê em Jesus, tem uma aliança eterna com Deus. Os hebreus precisavam entender isso, e nós também precisamos entender isso, meus irmãos, que nós só temos uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, e essa aliança é eterna. Se você recebeu a Cristo como seu Senhor, se no seu coração habita o Senhor Jesus Cristo, eu tenho uma grande notícia para você essa noite: você tem uma aliança eterna com Deus. Os seus pecados estão perdoados. O maior problema da sua vida está resolvido, que eram os seus pecados. Você tem uma aliança eterna com Deus. O diabo não pode te tomar das mãos de Deus. Mesmo que você peque novamente, obviamente você pede perdão a Deus, e aquele sangue derramado, a Bíblia fala que hoje é o mesmo sangue que nos purifica de todo pecado. Então vejam, meus irmãos, no final de tudo que ele escreveu, ele vem lembrá-los que eles não precisam voltar para o judaísmo, que eles não precisam voltar a sacrificar animais pelos seus pecados, que eles não podem deixar Jesus, deixar a igreja, porque eles têm uma aliança eterna com Deus. Meus irmãos, se a nossa aliança com Deus é eterna, mesmo que nós morramos, mesmo que essa vida passageira passe daqui uns dias para nós, Jesus prometeu: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque a nossa aliança com Deus é uma aliança eterna. Nada nos separará das mãos do Senhor, nada. Então Jesus, o grande pastor das ovelhas, todo aquele que nele creu e entregou sua vida para Ele, Ele é o seu pastor eterno também. Para sempre Jesus apacentará o seu povo, para sempre Jesus apacentará as suas ovelhas. Tanto que diz em Apocalipse que Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Meus irmãos, que confortante saber que nós temos um pastor eterno. Mas nós, meus irmãos, precisamos crer nisso. A nossa fé não pode ser titubeante. Hoje eu estou bem com Deus, amanhã eu não estou bem. Não, se Deus tem uma aliança eterna comigo, se o sangue de Jesus sela a minha aliança com Deus para sempre, o meu perdão para sempre, a minha vida com Deus tem que ser constante e crescente. Eu tenho que aprender a cada dia mais a amar o meu pastor, amar o meu Salvador, que derramou aquele sangue a meu favor. Tanto que hoje não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas resta agora os sacrifícios de louvor que Hebreus 13 nos ensinou. Nós precisamos também entender isso. Isso vai impactar a nossa vida, saber que eu sou ovelha de Jesus para sempre. Isso tem que impactar a nossa vida, isso tem que encher o nosso coração de fé, de esperança, porque vejam, meus irmãos, que esses hebreus, esses cristãos, viviam num tempo de muitos problemas para eles. Nós vimos que eles estavam sofrendo perseguição, alguns sendo presos. E daí agora no versículo 20, o apóstolo vem falar que esse Deus é o Deus da paz. Ou seja, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a uma vida difícil, mesmo em meio a um mundo conturbado, nós podemos viver em paz. Por quê? Porque as coisas vão bem? Não, porque nós temos paz com Deus. Porque por meio de Jesus Cristo nós temos uma aliança eterna com Deus. Então ele vem chamar a Deus de o Deus da paz. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus
O apóstolo ora: esse Deus do mesmo poder vai aperfeiçoar vocês, para que vocês façam a vontade dele. Os irmãos, concluindo, terminando esse livro, as conclusões para nós é que nós nunca podemos cogitar no nosso coração abandonar Jesus e nunca deixar a congregação, porque no capítulo 6, versículo 6, ele fala: aqueles que caíram, ou seja, aqueles que deixaram de crer, aqueles que deixaram de congregar, já não resta mais sacrifício por ele, porque não tem como sacrificar Jesus novamente naquela cruz. Ao fechar Hebreus, nós temos que pensar que nós temos que progredir na nossa fé. Lá no capítulo 5 ele é duro, ele fala: vocês são menino, eu queria falar coisas mais profundas para vocês, mas vocês não vão aguentar, vocês não aguentam alimento sólido, tem que dar leitinho para vocês. Nós temos que progredir na nossa fé. Fechando Hebreus, nós temos que pegar esse versículo 21 e falar: Deus, opere isso em mim então, me aperfeiçoe em todo o bem, para que eu venha fazer a sua vontade. Que Deus essa noite, meus irmãos, toque o seu coração para que você busque viver e fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. E na igreja, quando a gente quer fazer a nossa própria vontade, não nos submete a Deus, a gente não progride, a nossa fé não desenvolve. Mas aqui no final, eu pergunto hoje sobre a sua consciência. O apóstolo fala que está com a consciência limpa. A sua consciência está limpa diante de Deus? Você tem sido fiel no seu relacionamento com Deus? Você tem sido fiel à sua família? Você tem sido fiel à igreja? Será que a consciência é limpa? Cuidado, o apóstolo Paulo falou para Timóteo que não ter a consciência limpa fizeram com que alguns naufragassem da fé. É tempo então, meus irmãos, da gente pegar o versículo 21 para nós e falar: Deus, opere em nós para que a gente fazer o que é agradável diante do Senhor por meio de Jesus Cristo. É tempo de vocês jovens fazer essa oração, para que na sua juventude você ofereça a sua juventude para fazer aquilo que é agradável a Deus. Casais, é tempo de vocês fazerem essa oração, para que o seu casamento venha fazer aquilo que agrade a Deus. É tempo de todos nós fazer essa oração. Então você, meus irmãos, eu desafio a mim e a você hoje a querer fazer a vontade de Deus, e que hoje você saia daqui com a certeza: você creu no Senhor Jesus, entregou a sua vida para Ele, Ele é o pastor eterno da sua alma, nada separará você dele, porque o sangue dele é o sangue da eterna aliança. Amém. Oremos.